Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Hoje continuaremos as explicações da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, no livro número 9, 1º e 2º Samuel, nono livro do Antigo Testamento e o quarto livro histórico. Continuaremos a leitura do segundo livro de Samuel, já na sua quarta parte. Davi, fundação de um estado e surgimento de uma nação. Ainda no seu primeiro assunto, Davi, rei de Judá, no seu terceiro capítulo, em todos os seus, vamos dizer aqui quantos versículos, não é? 39 versículos, exatamente. Capítulo 3, primeiro tópico. Capítulo 3 do segundo livro de Samuel. Futuros concorrentes. Segundo tópico, o caminho para a unificação do poder. Vamos ver aqui justamente dois tópicos, né, no capítulo 3. Exatamente, capítulo 3 em todos os seus, vamos ver aqui, que eu já falei aqui, eu vou repetir, 39 versículos, né? Vamos para as explicações. Segundo Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 5, explicando: aqui são nomeados somente os primogênitos de cada uma das esposas. Mais tarde, todos eles irão competir para suceder ao pai. 6-39, ou seja, versículos 6 a 39 do terceiro capítulo do segundo livro de Samuel, explicando: o episódio salienta mais uma vez a tática de Davi para conseguir o poder sobre todo o Israel. Ele não quer usar a violência e o derramamento de sangue, mas o acordo pacífico. Vamos para as explicações do capítulo 4 do terceiro livro do segundo Samuel, né? Capítulo 4, ainda na sua quarta parte, Davi, fundação de um estado e surgimento de uma nação. O seu primeiro assunto, Davi, rei de Judá. Então, quarto capítulo do segundo livro de Samuel conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, não é? Com 12 versículos, não é? Exatamente. Que um único tópico, cai o último obstáculo. Vamos para as explicações do capítulo 4 do segundo Samuel. Capítulo 4,1-12 significa capítulo 4, versículos 1 a 12. Isbaal tinha sido feito rei das tribos do norte, entre parênteses, conforme 2,9. Com sua morte, fica aberto para Davi o caminho para unificar todas as tribos e formar uma nação única. Vamos para as explicações do quinto capítulo do segundo Samuel, já no seu segundo assunto, Davi, rei de Judá e de Israel. Ainda, segundo assunto, ainda na sua quarta parte, Davi, fundação de um estado e surgimento de uma nação. Então, capítulo 5, no segundo assunto, né, do segundo Samuel, em todos os seus, vamos dizer aqui os versículos, 25 versículos. Vamos para o tópico, primeiro tópico, nasce uma nação. Segundo tópico, Jerusalém, centro político do reino. Terceiro tópico, vitórias contra o inimigo. São 3 tópicos no capítulo 5. Em todos os seus, vamos dizer aqui, 25 versículos, né? Vamos para as explicações do capítulo 5 do segundo Samuel. Capítulo 5,1-5 significa capítulo 5, versículos 1 a 5. Davi colhe finalmente o fruto maduro de todos os seus esforços, a unificação das tribos
sob sua chefia, e isso realizou-se conforme ele desejava, não através de imposição, mas através do consentimento e pedido do povo. Termina aqui o sistema das tribos, e Israel começa a ser uma nação com regime monárquico. O pacto é uma espécie de contrato entre o rei e os representantes, entre parênteses, anciãos das tribos, regulando uma troca de deveres e direitos. Parte importante nessa transação é o compromisso mútuo. O povo se compromete a pagar o tributo e o rei se compromete a defender o povo dos inimigos externos e a organizar a vida da sociedade de acordo com a justiça e o direito. 6-16 significa capítulo 6, capítulo 6 a 16, versículos 6 a 16, do capítulo 5 do 2 Samuel, explicando a escolha de Jerusalém como capital é um ato estratégico de Davi, tomando uma cidade que ainda não pertencia a Israel. Ele evita possíveis ciúmes entre as várias tribos. O texto não fala propriamente de uma conquista. É provável que Davi tenha feito um pacto com a dinastia sacerdotal que governava a cidade. Davi seria o chefe político e Sadoc, o chefe religioso, entre parênteses, conforme 2 Samuel 8,17, repetindo, e Gênesis 14, versículos 17-25, versículo 17 a 25, do 5º capítulo do 2º livro Samuel, explicando: os filisteus se assustam com o crescente poder de Davi e tentam conservar os territórios conquistados. Davi, porém, os encurrala cada vez mais junto à costa marítima. Vamos para as explicações do capítulo 6 do 2 Samuel, ainda no seu segundo assunto, não é? Davi, rei de Judá e de Israel, ainda na sua quarta parte do livro do 2 Samuel. Davi, fundação de um estado e surgimento de uma nação, não é? Então, o capítulo 6, ele conta, do 2 Samuel, ele conta com 23 versículos, não é? 23 versículos. Vamos para as explicações, não é? Primeiro tópico do capítulo 6 do 2 Samuel: Jerusalém, centro religioso do povo. Único tópico. Vamos para as explicações. Capítulo 6,1-23, explicando: a arca era, por excelência, o sacramento da religião das tribos. Colocando-a em Jerusalém, Davi se serve da religião para consolidar politicamente o seu reinado. O episódio dos versículos 6-10, repetindo, porém, mostra que a religião está acima da política e não pode ser manipulada por ela. Ao mesmo tempo, o texto deixa claro que a sacralidade da arca não impede a expressão religiosa popular em clima de alegria e festa. Deus não se deixa manipular por estruturas e instituições, por melhores que sejam, mas está sempre perto da vida do povo, participando da religiosidade popular
Davi está se comprometendo a conduzir o povo segundo o projeto de Deus. Vamos para as explicações, se dá tempo aqui. Versículo 7, capítulo 7, não é? Do 2 Samuel. Em todos os seus, vamos ver aqui, todos os seus 29 versículos, né? 29, se não me falha a memória, bem pequenininho o número aqui. Capítulo 7, ainda no segundo assunto, né? E na quarta parte do 2 Samuel. Então vamos às explicações. Capítulo 7, primeiro tópico, fundação do poder dinástico. Segundo tópico, o rei deve servir a Javé e ao povo. São dois tópicos no capítulo 7. Vamos para as explicações. Capítulo 7, versículos 1 a 17, capítulo 7,1-17. Davi quer construir uma casa, isto é, um templo para Javé. Javé recusa, pois está presente no meio do povo que luta pela vida e liberdade. Em troca, é Javé quem vai construir uma casa, isto é, uma dinastia para Davi. O poder político estará sempre nas mãos de seus descendentes, repetindo. O oráculo é sem dúvida um ato político que procura justificar e preservar o poder dinástico da família de Davi, principalmente o poder de Salomão. As tribos do norte, porém, vão logo rebelar-se contra esse verdadeiro ato institucional, entre parênteses, conforme 1 Reis 12. Esse texto fundou a concepção messiânica elaborada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Com o fracasso da realeza em Judá, o Messias, entre parênteses, rei, descendente de Davi, torna-se o rei ideal que libertará o povo e o fará viver conforme a justiça e o direito, entre parênteses, conforme Isaías 11,1-9 e nota. I maiúsculo S minúsculo desse é Isaías, mas se não for, procure lá direitinho, porque às vezes a gente se atrapalha. A gente confirma lá. São muitas abreviaturas, né? O Novo Testamento vê a pessoa de Jesus como a realização da promessa do Messias, Cristo igual ungido igual Messias. Versículos 18 a 29. Versículos 18 a 29 do 2 Samuel, né? 18-29, explicando. O texto é uma espécie de resposta ao oráculo de Natã, entre parênteses, versículos 4-17. Talvez seja originariamente uma oração que os reis costumavam repetir em alguma celebração solene, relembrando o sentido da função política dentro de um povo que foi libertado por Javé. Explicando versículo 8, capítulo 8 do 2 Samuel, no seu segundo assunto, né? E na sua quarta parte, capítulo 8, em todos os seus versículos, 18 versículos, né? Exatamente, 18 versículos. Capítulo 8 conta com apenas um tópico: libertação frente aos inimigos. Vamos para capítulo 8, versículos 1 a 14. O resumo das conquistas de Davi mostra que ele cumpriu a primeira parte do contrato, livrar o povo de seus inimigos. Versículos 15 a 18. O outro dever do rei era governar o povo, fazendo-o viver segundo a justiça e o direito. O texto mostra que Davi cumpriu a segunda parte do contrato com o povo. Os versículos 16 a 18 comprovam a formação inicial de uma burocracia estatal que se tornará bem mais complexa no tempo de Salomão. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 9.